Nesse primeiro momento, nós vamos começar a estudar o software. Só lembrando que software corresponde à parte lógica do sistema computacional. O sistema computacional ele é composto de software, parte lógica, hardware, parte física e o usuário. O software tem lá algumas definições. Vamos a elas. O software ele pode ser dividido em básico, que são as plataformas, exemplo, os sistemas operacionais, e os aplicativos, que são softwares de uso específicos. Tanto o software básico como o software aplicativo, eles podem ser divididos em, ou podem ser classificados em software proprietário e software livre. Software proprietário é aquele que não fornece acesso ao código-fonte. Em contrapartida, software livre é aquele que fornece acesso ao código-fonte. Veja, o código-fonte é como se fosse a receita do bolo. Você vai comer um bolo e pergunta, nossa, como que faz esse bolo? O cara te dá a receita e o modo de fazer, então ele está te dando acesso ao código-fonte, coisa que o software livre fornece. Já o software proprietário, não. Você tem que ter o produto sem ter acesso ao seu fonte, ou seja, sem ter acesso à sua receita, sem poder o quê? Melhorar, mudar, modificar, coisa que o software livre permite que você faça. Exemplo, você pega um software livre, um sistema operacional, um software básico livre, exemplo, o Linux. Você pode alterar o seu código-fonte, no sentido de melhorar o software, no sentido de desenvolver uma aplicação para você. Então isso é acesso ao código-fonte. Veja que em nenhum momento eu estou falando de pagar. O pagamento, ele não está dentro deste conceito. Pagamento pode ser tanto aplicado a software proprietário. Então, professor, eu posso ter software proprietário que paga? Sim. Mas posso ter software proprietário que não paga também. Como assim, professor? Lógico que pode. Você já ouviu falar naquelas distribuições freewares, sharewares e demo? São propriedades de softwares proprietários. Então nós temos aí um aplicativo antivírus que você pega pela internet qualquer. Você não paga por ele, mas também não tem acesso ao seu código-fonte. Digamos aí então que é um software que você não paga, proprietário, porque não te dá acesso ao código-fonte. Então nós vamos classificar isso aí em o quê? Freeware. Ou um software que você pega para usar durante um determinado tempo. Você vai usar por 30 dias o antivírus, ou um aplicativo qualquer. Então nós falamos que esse é um software proprietário, se você não tiver acesso ao seu código-fonte. E chamado de shareware. Por que shareware? Porque você tem um tempo de uso limitado. Os softwares do tipo demo, ou seja, com licença de uso demo, são aqueles que só vêm uma parte do programa. Você instala e só tem uma parte. Exemplo, um jogo. Um jogo você só tem a primeira fase. Então você não tem acesso ao código-fonte do jogo. Software proprietário. E não paga para ter. Você pode usar livremente, mas só vai usar uma parte do jogo. Então, software proprietário do tipo demo. Os softwares livres, eu já falei para você. Pode acessar o código-fonte, pode mudar, pode trabalhar o software em cima das suas aplicações. Vamos agora dar exemplos de softwares básicos proprietários livres e softwares aplicativos proprietários e livres. Vejamos. Software básico, os sistemas operacionais em gerais. Todos eles servem como o quê? Como plataformas para gerenciar outros softwares. Exemplo, o Windows XP, a linha Microsoft em geral, é toda considerada software básico, quando for sistema operacional. E também proprietário. Então nós temos um software básico proprietário. Já o Linux, nós temos aí um software básico livre. Nós temos outras distribuições, Unix, o sistema operacional da Mac, o OS/2. Fizemos alguns exemplos de softwares aplicativos. Como eu disse, é um software de uso específico. Veja, um editor de texto. Nós temos lá o Word, o Writer, o bloco de notas. É um aplicativo para edição de textos. Um software para navegação na internet. O Internet Explorer, o Firefox, da empresa chamada Mozilla. As planilhas eletrônicas, Excel, Calc e vários outros exemplos aí. Ok?